para você, o que é mais importante? Velocidade ou direção? Quanto mais rápido você for na direção errada, mais longe você está do seu destino. E se você estiver carregando uma mochila pesada, como vai ficar? E se essa mochila for a sua vida? E durante a sua vida você colocou dentro dela várias coisas que talvez fazia sentido para os outros, mas não fazia muito sentido para você. E aí? O que fazer? Eu me percebi em um momento da minha vida exatamente indo rápido para o destino errado e carregando uma mochila pesada. Eu tinha colocado dentro dessa mochila coisas que para mim até então eram sinônimo de felicidade, conquistas que representavam essa tão sonhada busca pela felicidade. Eu tinha encontrado a minha independência financeira, morava numa boa casa, tinha um bom carro, tinha reconhecimento social, tinha uma pessoa do meu lado para compartilhar a vida, mas eu sentia que faltava algo. E no momento em que eu conheci a minha atual esposa, a Débora, a gente descobriu que nós tínhamos um sonho em comum, que era de dar uma volta ao mundo. Só que diferente de mim, ela já tinha uma data marcada para dar a volta ao mundo dela. E aí eu tive que me agilizar e pedir para ela que ela postergasse aquela data em mais 2 anos para que a gente fizesse junto. Eu confesso que foi uma decisão muito difícil de tomar, muito difícil mesmo. Porque quando você tem uma vida perante, né, a sociedade perfeita, quando você fala para as pessoas, olha, estou pensando em largar tudo e tirar um ano sabático, a primeira fala das pessoas é que cara, você está ficando louco, o que você está fazendo? E isso cria cada vez menos espaço para que a gente possa compartilhar das nossas angústias que a gente vive, que muitas vezes só a gente sabe. E no momento em que a gente estava planejando a viagem, em vários momentos deles, na verdade, eu tive vontade de desistir. Talvez você também, aí que está me assistindo agora, tenha vários sonhos, né, que talvez estejam na sua bagagem da vida, escondido lá de baixo, e você acabou acumulando várias coisas em cima, e parece quase que impossível tirar esse sonho lá debaixo da sua mochila, né? Muitas vezes para isso você precisa tirar tudo que você colocou desnecessário lá, e isso tem que ter muita coragem. Na verdade, as pessoas, quando eu compartilho essa experiência, as pessoas elas falam, nossa cara, tu tivesse muita coragem. Mas na verdade, o que me motivou a fazer essa volta ao mundo foi o medo. É verdade, foi o medo. Foi o medo de ser mais um em cima da terra. Foi o medo de viver uma vida medíocre. Mas principalmente foi o medo de continuar com aquele vazio dentro de mim. Talvez você que está me ouvindo já tenha encontrado a sua direção da caminhada, o seu propósito, e você não sabe como isso é uma bênção. Mas eu convido a você, né, que talvez ainda não tenha encontrado, ou talvez você que, assim como eu, alguns anos atrás, tinha quase certeza de que estava na caminhada correta e acelerando nessa direção, que possa, enfim, a gente trocar uma ideia sobre os aprendizados que essa jornada trouxe. Como eu falei, eu quase desisti. Durante o planejamento da viagem, a nossa condição financeira, que o dólar estava a 2, né, quando começamos, e quando nós saímos estava a 4. Pessoas que eu amo muito ao meu redor, me chamando de louco, e toda essa instabilidade e a dúvida, né, do que é a pergunta que todos me faziam, o que tu vai fazer quando a viagem terminar? E aí eu me lembro que eu vi essa frase, daqui a 20 anos você não terá se arrependido das coisas que fez, mas das que deixou de fazer. Por isso, veleje longe do seu porto seguro. Pegue os ventos, explore, sonhe, descubra. E é isso que fez, de fato, que eu decidisse a data, junto com a minha esposa, e a gente embarcasse na viagem. Nós começamos a viagem pela Austrália, e nós passamos 2 meses lá, e a Austrália foi um lugar incrível. Na verdade, nós casamos e saímos para viajar, era uma lua de mel, de fato, essa volta ao mundo. E aquele clima da Austrália, assim, tem um clima muito parecido com o Brasil,
A Austrália vive uma atmosfera muito, como eles dizem lá, easygoing, né? Que é uma vida muito tranquila, as pessoas não se importam muito com o que você está vestindo, quem você é, quem você não é. Enfim, foi mil maravilhas. Porém, quando a gente chegou no Japão, a coisa começou a complicar, principalmente no meu relacionamento com a Débora. A gente chegou no Japão, o custo de viagem no Japão é muito mais alto, então aquela nossa perspectiva de orçamento todos os dias estourando, a dificuldade de comunicação, poucas pessoas no Japão falam inglês, e aquela instabilidade do que vai acontecer, aonde que a gente vai dormir, o que a gente vai comer, isso gerou um estresse grandíssimo no nosso relacionamento. Talvez você deve ter, né, presenciado e vivido isso agora durante esse período de pandemia, ter ficado mais tempo junto com a pessoa, né, com o seu companheiro, sua companheira, essa instabilidade do mundo, de que ninguém sabe como vai ser amanhã. E até o momento em que nós estávamos num ponto turístico e a gente estava num dilema entre conhecer a cidade ou ir para o hotel trabalhar, porque nós tínhamos nos proposto a fazer um projeto digital e compartilhar esse conteúdo. E eu estava naquela angústia de querer voltar para o hotel, a Débora queria ficar, e eu falei assim, então o negócio é o seguinte, tu fica aqui e eu estou voltando para o hotel. Eu estava no ponto de ônibus, quando eu fui embarcar no ônibus, ela falou para mim assim, se tu for sair daqui, a gente não está se deixando só aqui hoje agora, a gente está se deixando. E aí eu parei, e eu voltei, deixei o ônibus ir, e a gente conversou por mais de 2 horas. E essa conversa fez com que a gente perdesse o ônibus, e logo depois, perdidos, nós tivemos que procurar uma estação de metrô, e nesse caminho eu conheci uma pessoa que depois eu fui perceber que ele mudou a minha vida, que foi o Gustavo. E ele, conversando um pouco sobre a nossa viagem, sobre o nosso projeto, ele falou que ele estava no Japão estudando sobre os ensinamentos de uma sábia japonesa, e ele me convidou para irmos lá conhecer. E foi onde eu descobri que esses ensinamentos eles estavam relacionados ao propósito da vida. O primeiro ensinamento que me chamou atenção, em japonês chama-se Futatsu Hitotsu Tenori. O segundo ensinamento chama-se Yatsu no Hokuri. E o terceiro ensinamento chama-se Hinokshin. E eu gostaria de falar um pouco mais sobre esses ensinamentos. O primeiro ensinamento ele está muito relacionado, ele significa a razão de 2 em 1. Ele está relacionado ele fala do relacionamento. Ao longo dessa jornada, mais de 1 ano, junto com a minha esposa, 24 horas por dia, enfrentando todos os perrengues da viagem, eu percebi que um relacionamento ele é um espelho. Na verdade, ele é uma ferramenta de autoconhecimento. Porque na frente do espelho, a gente nunca vai e olha a palma das nossas mãos. Na frente do espelho, a gente procura sempre olhar um ângulo que a gente não consegue ver através dos nossos olhos. E isso ficou muito claro quando, lá na nossa casa, no nosso apartamento, a gente, quando mudou, eu e minha esposa, nós pintamos ele. E, a princípio, modéstia à parte, ficou perfeita a pintura. E aí, ela engravidou agora faz 6 meses, e ela falou assim, Tarles, eu preciso de um vidro inteiro para poder bater foto da barriga, que nós não tínhamos no apartamento. E aí eu decidi botar esse vidro lá no canto da porta. Quando eu botei esse vidro, apareceu ali aquela vista da porta toda alambuzada. E aí isso me fez eu pensar, putz, o relacionamento justamente é isso. Ele mostra aquela parte que tu não quer ver. E muitas vezes ele começa com um problema e as discussões elas são sempre assim. Eu aponto o dedo para a pessoa, mostrando aquele problema, e na verdade são 3 dedos que estão apontados para mim. Eu queria que tu refletisse sobre isso em relação aos teus relacionamentos. Independente se ele é um relacionamento entre marido e mulher, se é teu relacionamento familiar, mas a verdade é que em todo relacionamento isso acontece. Essa razão de 2 em 1 ela foi me explicada através de 2 elementos que a gente encontra na natureza, que é o Sol e a Lua. O Sol representa o calor, o fogo, e a Lua representa a água. E o relacionamento, na verdade, ele é um compartimento. E a relação desses 2 elementos dentro do relacionamento, ele tem que ser de uma maneira igualitária, onde um ajude o outro a ser a sua melhor versão. Se nós fizéssemos essa analogia, se eu pego um compartimento, coloco água dentro, em cima do fogo, e o fogo está muito quente, ele logo vai ferver essa água, a água vai acabar e vai faltar a água, e pode inclusive até rachar aquele recipiente, o relacionamento. Assim é a água, se ela tem muita quantidade lá dentro, ela pode
ela pode transbordar e apagar o fogo. E, na verdade, os nossos relacionamentos, e essa razão de 2 em 1, ela é representada através de uma equação matemática. A gente sempre ouve falar, o relacionamento é a soma de 2 pessoas, mas no meu ponto de vista, o relacionamento é uma multiplicação, onde se eu sou uma unidade, mas eu não estou no relacionamento como uma unidade, por exemplo, como metade, e eu multiplico com a outra metade, o resultado disso é 0,25. Ou seja, os dois perderam metade do que eram antes do relacionamento. Ou se eu sou metade e a outra pessoa é uma pessoa íntegra, conhece seu propósito, ela está completa, né, dentro desse relacionamento, o resultado disso é meio, metade. Agora, o objetivo do relacionamento é criar uma unidade. De fato, essa razão de 2 em 1 é onde um multiplica com o outro e vira uma coisa só. Esse é o objetivo do relacionamento e ficou muito claro depois de todo esse período de convívio. Quando a gente faz uma viagem de longo termo, uma coisa que fica claro é a experiência da liberdade. É muito diferente de uma viagem, por exemplo, de 15, 20 dias de férias, onde você tem uma data de início e uma data para o fim. Uma viagem de longo termo, ela tem data para iniciar e muitas vezes não tem data para terminar. E aí eu aprendi uma coisa muito importante, e que mudou um conceito que eu tinha sobre liberdade. Eu imaginava que liberdade era você poder fazer tudo. Ou seja, se você tem recurso, tem disponibilidade, você pode fazer tudo. Isso é a verdadeira liberdade. Mas, na verdade, a verdadeira liberdade é você não precisar fazer nada. Eu descobri isso vivendo uma experiência no Sudeste Asiático. Nós realizamos uma meditação de 10 dias em Mianmar. Essa meditação ela existe há mais de 2.500 anos e ela, na verdade, o nome dela chama-se Vipassana. Vipassana, o significado é enxergar as coisas como elas são. Eu confesso que quando eu entrei naquela meditação, eu não tinha meditado mais do que 20 minutos, não tinha conseguido ficar parado mais do que 20 minutos. E foi o maior desafio da minha vida. Foi um grande desafio não só por ficar lá sentado sem poder se mexer durante 10 horas, mas também por observar a minha mente e perceber a quantidade de pensamentos que eu tinha durante todo um dia. E, na verdade, eu percebi que esses pensamentos, na grande maioria deles, eles eram pensamentos negativos, pensamentos de preguiça, pensamentos de inveja, pensamentos de ódio, pensamentos de ciúme, pensamento de ressentimento, pensamento de raiva, pensamento de ambição e pensamento de orgulho. E aí eu entendi o que significava aquele segundo ensinamento, que é as 8 poeiras mentais. Esse ensinamento ele diz que na nossa mente a gente está coberta de poeira, né, representado por essas 8. E são essas poeiras mentais que fazem com que todos os problemas que surgem na nossa vida aconteçam e se materializam. Talvez você já deve ter ouvido falar que tudo inicia pela mente, pelo pensamento. E aquela experiência de Vipassana, né, observar as coisas como elas são, me foi explicado da seguinte forma. A sua mente, assim como o seu braço, a sua mão que você mexe e você observa, ela também é uma parte do seu corpo. Então a tua mente, quando ela está pensando, quem é que está observando ela? O meu maior medo durante a viagem foi acabar o dinheiro. Sempre quando, para mim, né, o maior desafio de uma viagem, até mesmo assim, superando a questão de saúde, porque mesmo que você tenha um problema de saúde, se você tem condição financeira, você dá um jeito, você resolve, enfim. E o medo de ficar sem dinheiro, para mim, me perseguia muito. Até um momento que eu experienciei isso durante a viagem. Nós estávamos cruzando a África por terra e nós fomos para Zanzibar. Na verdade, essa história ela começa com uma sequência de perrengue, principalmente porque na África, em muitos lugares, o valor do transporte e de outras questões para o local e para o turista é muito diferente. E isso fez com que quebrasse o nosso orçamento e nós desembarcássemos em Zanzibar com $9 na carteira. É isso mesmo, $9, cerca de 40, 50 reais. Zanzibar é um destino na África muito conhecido para casais de lua de mel. Os europeus vão muito para lá, então isso faz com que tanto hospedagem quanto comida e deslocamento lá fique muito caro. E aí nós tínhamos
uma hospedagem, 2 dias de hospedagem através de um aplicativo gratuito. E, enfim, nós fomos para esse lugar. Quando nós chegamos lá, na casa do Hakimo, ele nos recebeu, fez uma janta, né, à noite. E eu confesso assim que é nesse momento, nesse extremo, né, que eu acredito que é o que muitas pessoas vivem, né, tanto seja outros problemas circunstanciais, mas eu acredito que quando acaba o teu recurso, que é o dinheiro, é que tu vê se a pessoa que está do teu lado, ela é uma unidade contigo, e que tu percebe como é importante tu cuidar dos teus pensamentos. Porque se normalmente nossa cabeça ela tem pensamento negativo, nessa circunstância ela toma conta. E aí, quando a gente estava lá, foi muito legal essa primeira noite, e aí nós nos lembramos desse terceiro ensinamento, que é o Hinokshin. O Hinokshin, ele significa contribuição diária. E o conceito dele é que você faça alguma coisa em prol da outra pessoa, desinteressadamente, para ajudar a outra pessoa. E eu me lembro que na manhã do dia seguinte, eu e a Débora, a gente acordou mais cedo do que todo mundo, e aquela casa onde a gente estava, a gente deu uma geral, a gente limpou a casa toda, na verdade, deixou ela um brinco. E aí quando o Hakimo ele acordou, ele falou assim, ele chamava a gente de irmão, irmã, e ele falou assim, qual que é o plano de vocês agora nos próximos dias? Ele sabia que a gente tinha reservado só para 2 dias, e eu falei para ele, cara, a gente é mochileiro de baixo custo, então a gente percebeu que a ilha aqui é super cara, a gente quer sair o quanto antes daqui. E naquele momento ele falou assim, olha, o meu patrão, ele tem uma casa bem próximo daqui, inclusive mais próximo do mar, cerca de 20 metros. Então, só que tem um problema, essa casa está suja, mas vocês podem usar ela. Se vocês não se importarem em limpar ela, vocês podem ficar lá. E o fato é que a gente, logo depois dessa circunstância, nós que tínhamos planejado ficar somente 3 dias ali, a gente acabou ficando mais de 30 dias na ilha. Nós realizamos talvez uma segunda lua de mel, dentro da lua de mel, e foi um momento de contemplação e de abundância que eu nunca tinha experienciado na minha vida. É até um pouco estranho dizer, né? O momento de maior escassez foi logo em seguida o momento de maior abundância. E talvez você deve estar se perguntando, tá, mas então Hinokshin é quando, né, contribuição diária, é quando eu estou precisando de ajuda, eu faço alguma coisa para outra pessoa, esperando ajuda. Talvez esse seja um início, posso te responder. Através dessa história, para mim, comprovou de que se eu me dou para outras pessoas, de alguma forma, os meus problemas eles são resolvidos. Mas o melhor exemplo de Hinokshin eu tive justamente com o Hakimo, que é essa pessoa de blusa com as faixas laranjadas na foto. A gente estava caminhando pela vila e eu confesso que era próximo do meio-dia, eu estava morrendo da fome. E eu falei assim, Hakimo, aqui, que horas que vocês almoçam? E aí, assim, para deixar a deixa, né, para o almoço, ele falou assim, irmão, aqui em Zanzibar, aqui na vila, a gente passa por períodos muito difíceis, inclusive de chuvas, de monções, durante 3 a 4 meses no ano. Então, a hora que a gente come não é a hora que a gente quer, e sim quando a gente tem. E aí, quando ele levou a gente para nessa casa da foto, para nos apresentar aos amigos dele, nós chegamos lá, eles estavam comendo ali no chão, e eles convidaram a gente para almoçar. E aí eu falei assim, não quero almoçar. E ele falou assim, ele me chamou para o lado e disse assim, olha, aqui, quando a gente faz comida, né, é um costume nosso da vila, a gente faz sempre em 2 pratos. Nós colocamos a metade num prato onde todos nós comemos juntos, e a outra metade fica esperando se chega alguém, uma pessoa que esteja precisando, enfim, alguma visita que não avisou. Então, sempre, por menos que a gente tenha, a gente divide em 2 e separa a metade esperando alguém que precise. Esse, para mim, foi o melhor exemplo de contribuição diária, que é se antecipar uma necessidade da pessoa, que é você fazer um esforço de fato para ajudar a pessoa. Muitas pessoas participam de uma entidade social, ou até mesmo, final do ano, pegam lá 10 cesta básica e compartilham com alguém e pensam que fizeram a sua contribuição diária. Mas Hinokshin, para mim, é justamente isso. Então, baseado nessa jornada de quase 500 dias de volta ao mundo, eu aprendi que 3 coisas são extremamente importantes,
que é nós termos unidade no nosso relacionamento. Segunda coisa, nós observarmos os nossos pensamentos. E a terceira coisa é nós nos dedicarmos a ajudar as pessoas que estão ao nosso redor. E isso faz completar o nosso propósito de vida. Foi a minha descoberta de propósito, que é viver uma vida plena de alegria e felicidade, se ajudando mutuamente. Muito obrigado.